Shalom, shalom, shalom pessoal, tudo bem? Bispo e professor Fábio Rodrigues por aqui. Espero que todos vocês estejam bem. Você que vai estar me assistindo aqui online e você que vai me assistir depois que eu disponibilizar na página do nosso Instituto da Arte. Não deixe também de me seguir lá no @professor por extenso, professor, não prof, mas professor Fábio Rodrigues, tá bom? Lá você também terá vários conteúdos e aqui no Instituto da Arte conteúdos. Então você é o meu convidado especial. Se você ainda não é seguidor desta página, siga para que você seja avisado sempre que eu postar uma mensagem diferente, nova, tá bom? Bom, na primeira aula que nós falamos a respeito ali de Jacó, né, o significado etimológico que envolve o nome Jacó, Yaakov em hebraico, nós tratamos acerca do nível pshat, né, o nível literal, o nível básico, o nível superficial. Mas eu tenho que revelar para você que não sabe que os sábios da tradição judaica, quando eles vão interpretar os textos dos chamados Torá, Tanar, né, ou seja, o que nós comumente como cristãos chamamos de Antigo Testamento, eles usam 4 ferramentas, né, interpretativas, que é o conhecido Pardes, né, que traduzido literalmente significa pomar. Mas esse pomar remete ao Gan Eden, ao Jardim do Éden. É uma metáfora para interpretar os 4 níveis, né, e esses 4 níveis também relacionados à literatura e relacionados também ao nível da nossa vida no dia a dia. Por exemplo, existem pessoas que têm uma tendência de enxergar todos os episódios da vida dela em nível simples, em nível literal. Se sair daquilo, ela não consegue acompanhar. Tem outras pessoas que conseguem viajar um pouquinho mais, né, vão além. Então ela entende que além desse nível pshat, né, que é o nível literal, o nível simples, né, ela também pode enveredar pelo caminho chamado remes, né, que é o caminho alusivo, são as pistas da vida e as pistas também das escrituras. Existem algumas pistas que você vê num texto que você só vai compreender quando você pegar no outro texto e somar essas pistas para que você possa de fato entender e interpretar o texto para que você possa entender como o texto de fato ele foi desenvolvido. Então é muito importante dizer para você que existem esses 4 níveis de interpretações. O nível Pshat, que é o literal, o nível Remes, que é o nível alusivo, a pista, o nível Drash, que é um nível um pouco mais elevado, que é um nível mais de investigação do texto, né? É o chamado Midrash, a parte da homilética de fato e de verdade. E tem o 4º nível, que é o nível Sod, que já é um nível mais secreto, ou seja, não está aparente de forma alguma. Somente quando você desvenda aquilo que está encapsulado por trás de uma letra, de uma passagem, que você consegue realmente interpretar aquele texto como ele deve ser interpretado. Então, lá pelas tantas, né, no vídeo anterior, eu falei a respeito. Muitas pessoas traduzem o nome Jacó como sendo literalmente enganador, né, enfim, aquela pessoa astuta, aquela pessoa que engana. Mas em nível Pshat nós não conseguimos detectar isso. E nós chegamos à conclusão que o significado de Yaakov, né, quando você pega a primeira letra do nome Yaakov, Jacó em hebraico, refere-se, né, à mão. E Akev, né, porque Yaakov, esse Akov vem de Akev, calcanhar, então é a mão segurando o calcanhar. E de fato isso aconteceu quando Yaakov e Esav, né, Jacó e Esaú, nasceram, né, no mesmo dia, na mesma hora, e não nos mesmos segundos, ou no mesmo segundo, porque um puxou o calcanhar do outro. Né? No caso aí, Jacó ele puxa, ele agarra o calcanhar de, de, de Esav, né? Mas mesmo assim, Esav ele é o primogênito, né? Jacob quis ser espertinho desde o seu nascimento, né? Mas não deu certo. Mas isso não vai se cumprir, essa questão de enganar, essa questão de ludibriar no nascimento de Jacó, porque a criança nasce com uma certa inocência, por mais que nós, seres humanos, temos uma tendência de nascer já com essa questão da pecaminosidade, né? Porque nós desenvolvemos
o pecado muito mais rápido do que a santidade. Não é? A tradição judaica, inclusive, tem um termo que nós falamos, bar mitzvah, que é o filho do mandamento, a partir dos 13 anos. A tradição judaica diz que até os 13 anos a maldade no ser humano é que evolui. E a bondade ela começa então a ser buscada pelo ser humano a partir do momento que ele, na tradição judaica é isso, tá? A partir do momento que ele passa pelo bar mitzvah, filho do mandamento. Então ele aceita ali, ele abraça a responsabilidade espiritual e a partir daí ele vai ter a incumbência de nivelar as duas inclinações, ou seja, a Yetzer Hatov e Yetzer Hará. A Yetzer Hará é a inclinação má, que aos 13 anos vai desenvolvendo muito rapidamente. E a Yetzer Hatov é a partir dos 13 anos em que nós, seres humanos, temos a incumbência de nivelarmos as duas inclinações, tá bom? Então isso é uma introdução só para você ficar a par aí daquilo que a gente vai abordar, o nível em que nós vamos estar abordando aqui nesta noite. Bom, tem um texto em Gênesis 25, 26, que eu já falei na aula anterior, onde nós lemos Veiador, Rezet Baakov Esav, Vaikra Shmo Yaakov, ou seja, e a mão dele agarrava o calcanhar de Esav, de Esaú, e chamou o nome dele Jacó. Né? E aí quando nós vamos pictografar o nome Yaakov, que é composto aí de 4 letras, Yud, Ain, Kof, Veit, Yaakov, nós descobrimos algumas coisas interessantes e falamos no vídeo anterior, mas eu quero aqui reforçar, então concluir acerca desse assunto. Né? Primeiro vídeo, nível Pshat, nível literal, simples, não tem muito problema, porque etimologicamente significa aquele que usa a mão para agarrar o calcanhar de alguém. Ok. Existem dezenas e centenas de milhares de segredos encapsulados por trás de cada letra, palavra, nomes e assim por diante. Nesse pequeno vídeo, né, eu disse na aula anterior, desejo compartilhar alguns segredos envolvendo o nome Jacó em hebraico. E aí eu disse que 4 das 22 letras do alfabeto hebraico estão envolvidas com o nome Jacó em hebraico, né? O Yud, Ain, Kof, Veit. Muito interessante. E se você não assistiu ainda, vale a pena você entrar lá no canal, @professor Fábio Rodrigues 753. Lá você vai pegar a primeira aula, tá bom? Para você entender melhor. Aqui eu vou dar só uma pincelada, mas se você tiver interesse, é preferível que você vá lá no canal. @professor, por extenso, não prof, tá? Professor Fábio Rodrigues 753. Bom, nós descobrimos na aula passada que na consoante Yud, a primeira letra que abre o nome Jacó em hebraico, nós temos a revelação da mão. E nas 3 letras seguintes temos a palavra Akev, calcanhar. Portanto, essa ideia de que Jacó em hebraico significa suplantador, enganador e por aí vai, não tem respaldo no nome original. Pelo menos isso em nível pshat, em nível literal, em nível simples, tá bom? Legal. Vamos lá. Na verdade, como no próprio texto está claro, Jacó em hebraico significa aquele que agarra com a mão o calcanhar. Conforme retro mencionei aí no texto, Veiador Rezet Baakov Esav Vaikra Shmo Yaakov. E a mão dele agarrava o calcanhar de Esav, de Esaú, e chamou o nome dele Jacó. Ok. Bom, esse é o nível Pshat, é o nível literal, só que nós temos 4 níveis. O Pshat, o Remez, o Drash e o Sod. Na medida que eu vou falando os nomes, significa literal, alusivo, investigativo e secreto. À medida que eu vou falando os nomes, é uma elevação a mais, tá? Não a menos, a mais. Então a aula passada foi baseada em nível Pshat. Então em nível Pshat nós não descobrimos que ele tem uma tendência para enganar alguém. Nós não descobrimos em nível Pshat, nível literal, simples, superficial, nada vinculado à questão do engano. Mas será que no 4º nível, que é o nível mais elevado, que é o chamado nível Sod, um nível secreto, nós podemos encontrar algumas coisas encapsuladas que de fato revela a personalidade, revela a forma como Yaakov agiria e agiu em toda a sua vida antes de ser trocado o seu nome Yaakov para Israel? Bom, é sobre isso que nós vamos falar na live, não vamos demorar, tá bom? Eu quero já mandar uma boa noite para o John Fancha, deve ser isso. Também para o Francisco Gomes, boa noite, shalom. Sejam bem-vindos. E boa noite a todos que estão e que estarão me assistindo, mesmo depois que eu disponibilizar lá
esse vídeo na página do Instagram Instituto da Arte, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando nós vamos para Gênesis 27:36, nós começamos a descortinar em nível Sod, em nível secreto, alguns elementos que nos levam a entender que o nome Yaakov, Jacó, ele não significa apenas aquele que usa a mão para agarrar o calcanhar de alguém. Em nível Pshat nós não conseguimos enxergar isso, ou seja, etimologicamente falando, Yaakov não significa suplantador, enganador, aquele que ludibria, não significa. Mas em nível Sod, em nível secreto, aí sim nós começamos a pegar algumas pistas muito interessantes, por isso que é importante você conhecer o hebraico, e se você desejar, você pode também me chamar aí aqui no direct, ou então pelo 11 987 17 4461, não é? E agendar lá a sua aula de hebraico. Já tem aulas gravadas, tem aulas também. A gente vai desenvolvendo da maneira que vai poder te ajudar melhor, tá bom? A gente vive uma vida corrida, principalmente aqui em São Paulo, mas já tem vídeos gravados, aulas online, né? EAD, coisa tremenda, tá bom? Tudo para facilitar a vida de vocês. Quando nós vamos lá para Gênesis 27:36, nós descobrimos algo no texto hebraico. Está escrito assim: Vayomer Ahi Karashmo Yaakov, Vayakiveni Ze Pa'amaim, ou seja, e disse, portanto chamou o seu nome Jacó e me ludibriou Jacó, 2 vezes. Opa! Nós temos aqui na expressão Vayakiveni exatamente a raiz da palavra Akev. Nós temos Ain, olha que interessante, nessa expressão Vayakiveni, que é ludibriar, né, do verbo ludibriar, nós temos exatamente a raiz Ain Kof Veit, que é a raiz do nome Jacó. Uau! Então, em nível Sod, é a partir desse nível Sod que eu começo a entender que existem ali encapsulados segredos que vão revelar de fato o caráter, a personalidade de Yaakov. Isto é, em nível Pshat eu não consigo entender isso, eu não consigo desvendar isso. E é necessário, é importante para você, pregador, ensinador, o nível do outro. Nós não podemos generalizar. Nós não podemos dizer que no nascimento de Jacó lá, o nome dele etimologicamente significa suplantador, enrolador, enganador. Não é isso, porque isso não é verdade. Agora, quando nós vamos investigando mais em nível Sod, as passagens textuais aí com relação aos eventos que envolvem aí Yaakov e Esav, né, os irmãos Jacó e Esaú, nós vamos percebendo e descobrindo alguns elementos muito interessantes. Por exemplo, nesse verbo aqui, no verbo ludibriar. Veja que interessante. Vayakveni, ou seja, me ludibriou e me enganou. Opa, então nós temos aqui, sim, encapsulado no nome Yaakov, em nível Sod, algo relacionado a alguém que tem uma propensão, tem uma inclinação para enganar alguém. Veja que interessante isso. Vayomer Hahi Karashmo Yaakov, Vayakveni Ze Pa'amaim, ou seja, e disse, portanto chamou seu nome Jacó, e me ludibriou, me enganou 2 vezes. É o que está escrito em Gênesis 27:36. Bom, a ideia de iludir, de enganar, de trapacear, está encapsulado no nome Jacó em hebraico, em nível Sod. Sod, em nível secreto. Uau! Por isso que é importante não só você dominar o nível Pshat, o nível literal, é importante você não dominar apenas o nível literal, que é o Pshat, e não apenas o Remes, que é o alusivo, é a pista. Você também não pode se apegar apenas ao nível Drash, que é o 3º nível, que é o nível investigativo. Muitas das vezes você só vai descobrir algumas questões que estão realmente encapsuladas ali se você conseguir dominar o nível Sod, que é o 4º nível, o nível mais elevado, que é o nível secreto. Então nem tudo está aparente, nem tudo está revelado.
Muitas das vezes nós lemos alguns comentários de alguns rabinos, de alguns gramáticos, de alguns hebraístas, e nós não conseguimos encontrar elementos para nós defendermos, às vezes para nós explicarmos para um aluno ou para o nosso público, para o nosso auditório, explicar por que etimologicamente o nome Jacó não significa suplantador, enganador, mas em nível sod, em nível secreto, sim, nós encontramos encapsulados ali muitas questões que envolvem a questão de alguém que tem uma tendência, uma propensão para enganar alguém. Veja a importância de se conhecer o hebraico, o aramaico, o grego e assim por diante. E o Instituto da Arte, ele te prepara para isso. Os cursos que são realizados, disponibilizados para os alunos, são cursos que vão fazer com que esse aluno esteja adiantado 15, 20 anos lá na frente. Adiantado mesmo. Ou seja, são conhecimentos que a pessoa levaria muitos e muitos anos para tentar desvendar aquilo. Mas aqui no Instituto da Arte, não importa o seu nível, não importa se você não tem muito conhecimento bíblico, se você é novo convertido, se você aceitou a fé agora, ou se você é teólogo, se você não é, se você é bacharel, ou tem ensino médio, básico, para nós não importa. O importante é que você se aprofunde com base na língua original. Quando se tratar de Antigo Testamento, e ali estiver envolvido ali o hebraico, nós vamos trazer os elementos por trás do texto hebraico. Quando for aramaico, vamos trazer os elementos por trás do aramaico. Quando for o Novo Testamento, que originalmente foi escrito em grego, nós vamos trazer elementos por trás também, não só do grego, mas também com base no Franz Delitzsch, que traduziu do grego para o hebraico, porque a língua hebraica, que nós chamamos de Lashon Kodesh, ela nos traz vários segredos que a língua grega não nos traz, por exemplo. O aramaico também nos traz vários segredos, porque é uma língua também muito, muito espiritual, muito elevada. Eu diria que o aramaico é mais elevado ainda que o próprio hebraico, né? Não por acaso Jesus falava aramaico suriston, que era diferente do aramaico imperial falado no tempo de Daniel, quando os filhos de Israel, né, estavam lá na Babilônia, por exemplo. Bom, vamos lá. Em nível sod, então, bispo e professor Fábio Rodrigues, o que nós podemos aprender por trás de cada letra? O que o Yud representa em nível sod, professor? Bom, a letra Yud, em nível Sod, vai representar exatamente o aspecto do poder, o aspecto do controle, o aspecto da força, o poder. A segunda letra que forma ali o nome Yaakov, que é a consoante Ain, está vinculada ao olho. Então, não perca de vista. Yud é o olho. Aliás, é a força. Ain é o olho, é o olhar, é o vislumbre. Aí a próxima consoante nós temos a consoante Kuf, que representa aquilo que está por trás, aquilo que está na espreita. Olha que interessante isso. Tudo isso vinculado ao nome Yaakov. E a última letra para fechar o nome Yaakov, Jacó em hebraico, é a consoante Veit, que representa exatamente o aspecto da casa. Veit, Beit, né? Ou seja, Bait, casa. Logo, o que significa em nível Sod o nome Yaakov? O poder do olho é o que está por trás da casa. Então eu vou repetir. O poder do olho é o que está por trás da casa. E aí você pode perguntar assim, mas professor, não estou entendendo muito, explica melhor. O que isso tem a ver com Jacó? Tudo. Olha que interessante. A cobiça, isto é, o poder do olho, do olhar, do vislumbre, é o que está por trás da existência, ou seja, da casa, de algum bem, de outra pessoa. É exatamente essa carga negativa que Yaakov traz sobre a sua vida, exatamente por conta do seu nome em nível Sod representar isso. Então, de acordo com a tradição judaica, dependendo do nome que a pessoa recebia, profeticamente falando, já estava trazendo a questão da personalidade, a questão do caráter e assim por diante. Então a gente começa aqui a desvendar, ou seja, em nível Sod, a gente começa então a perceber que tem alguma coisa aqui muito errada na vida de Yaakov. Mas em nível Pshat a gente não percebe isso. Porque em nível Pshat, quando aparece o nome Yaakov, a gente só tem a ideia etimológica de que é a mão segurando o calcanhar de alguém. E qual o problema?
O grande problema é que quando você vai investigando os textos em níveis mais elevados, você vai percebendo que existem lições por trás de todos aqueles eventos. Isso é importante. Por essa razão, quando ele se converteu, Yaakov, quando ele recebe a mudança do seu nome Yaakov para Israel, que significa de fato Israel e achar ele, ou seja, alguém que é reto para Deus, alguém que tem retidão, é por esta razão que o nome Yaakov é mudado, porque a carga negativa que ele trazia sobre ele levava ele a tomar essas atitudes. É lógico que tudo aqui, nós não podemos colocar desculpa, eu recebi um nome negativo, então eu vou agir de forma negativa. Nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é um manual para nós. É um manual, é uma revelação para nós. É algo muito além, não é, do nosso dia a dia. É além, mas ao mesmo tempo ele é moderno, ele é atual. É mais atual que o jornal do dia. Então nós estamos recebendo aqui elementos importantes, interessantes, porque Yaakov, por muitas vezes, vai simbolizar a nação de Israel que, ao invés de buscar viver uma vida de retidão diante de Deus, prefere entrar em conluios, fazer coisas que levavam até mesmo a ideia do que Yaakov fazia, do que o pai Jacó fazia. Então Yaakov é um problema. Israel é a solução. Então a mudança do nome Yaakov, a mudança de comportamento, o interessante está aí. Aí está o segredo da coisa. Então quando a Bíblia nos traz a história, você precisa ler a história por trás da história. Porque se você ler apenas a história, que a história é muito antiga, é muito antiquada, sabe? É muito distante. E você tem que entender que o mais importante, ou mais importante do que a história, é a história por trás da história, que nós chamamos tecnicamente de historiografia, a história por trás da história. E o nível Sod vem nos trazer uma história por trás da história, ou seja, não é algo aparente, não é algo superficial, não é algo raso, é algo profundo, algo que está realmente no secreto, algo que precisa ser revelado. Boa noite a Vivi, acho que é Vivi Baixinha, boa noite ao Mauro Bas, Deus abençoe, todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá bom? Então, por essa razão, quando ele se converteu, o seu nome foi mudado para Israel. Porque se Yaakov vai ter uma conotação negativa em nível Sod, em nível Pshat a gente não consegue enxergar isso, é um nível literal, raso, mas em nível Sod a gente vai perceber que existem alguns aspectos, algumas questões que vão envolver a vida de Yaakov e que vai levá-lo a enganar, a ludibriar. Então era necessário ele lutar com um malar, com um anjo, para que ele pudesse receber uma mudança do seu nome. E a mudança do nome Yaakov para Israel é a mudança de caráter e o controle de personalidade. Tá pegando as pistas? Está pegando o nível Oremez aqui também? A gente está trabalhando com todos os níveis. Então a pista que eu quero dar para você, o nível Oremez, a alusão que eu quero trazer para você, que é importante, os 4 níveis são importantes, tá? Então a pista que eu quero passar para você é essa. Então o nome Yaakov representa a nossa vida quando nós deixamos ser levados pelos nossos instintos. Já Israel já representa aquela pessoa que aprendeu a dominar os seus instintos. Por isso que Deus, muitas das vezes em Isaías, às vezes chamava a nação de Israel de Jacó, de Yaakov. E existe uma razão para isso. E às vezes chamava de Israel. Quando chamava de Jacó, era para que a nação de Israel pudesse entender, vocês estão agindo da mesma forma que Jacó, seu pai. Agora, se vocês querem ser respeitados, reconhecidos como uma nação, como Israel, que é aquelas pessoas que realmente vivem uma vida reta diante de Deus, então vocês precisam mudar o comportamento de vocês. Vocês estão pegando a lição? Estão pegando aqui? Então o Instituto da Arte, quando Deus colocou esse projeto na minha mente para abrir esse instituto, é exatamente para começar a desvendar estas chaves.
Esse tipo de conteúdo você não vai encontrar dando Ctrl+C, um Ctrl+V no Google. Não, não, não. Você só vai encontrar realmente institutos sérios, institutos que realmente são modernos, né? Institutos que estão buscando o original. Aqui você vai ter coisas inéditas. Coisas que você vai aprender aqui que você não vai aprender em outro instituto. Eu não estou menosprezando os outros institutos, mas existem alguns institutos que ainda mantêm o mesmo ensino do tempo antigo. Só que as coisas mudaram. Hoje você tem acesso rápido às informações pela internet e, infelizmente, as pessoas estão tendo as informações deturpadas na internet. Então eu precisei correr, preparar esse conteúdo, esse nível, seja ele Pshat, Remez, Drash, Sod, ou seja, literal, alusivo, investigativo ou secreto, para que vocês não fiquem perdidos, para que você que quer realmente conhecer a palavra de Deus possa investir num bom curso. E não precisa ficar anos e anos estudando, não. Nós temos cursos assim, com duração mínima de 1 ano, nós temos curso de duração 2 anos, depende do quanto você quer investigar. Eu prego há 30 anos, leciono há 29 anos, não é? E ainda estou aprendendo, ainda faço os cursos, não é? Para aprimorar mais e mais, para poder afiar o corte do meu machado, para que eu possa melhor atender todos vocês. Então vamos voltar um pouquinho aqui para a lição. Nós estamos no finalzinho já da nossa lição, que a live aqui ela é bem rápida mesmo, tá? Porque tem pessoas que não têm muita paciência. Agora, olha que interessante. Por essa razão, quando Jacó se converte, seu nome é mudado para Israel. Isto é, o que era enganador, agora vai ser o príncipe de Deus. O que era enganador, agora vai viver em retidão diante de Deus. Isto remete à nossa vida quando nós não tínhamos Cristo. Quando nós não tínhamos Cristo como o centro das nossas atenções, como o Senhor da nossa vida, como o Salvador da nossa vida, nós vivíamos de acordo com os nossos desígnios, conforme o nosso coração. Não é? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a mesma coisa aconteceu com Jacó quando entregou a sua vida a Deus e teve o seu nome mudado, teve que lutar. Não é fácil renunciar. Jacó teve que renunciar. Nós pegamos aqui o reflexo da renúncia. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Foi exatamente isso, mas numa forma diferente para Jacó, o que Deus disse para Jacó. E ele teve que lutar, ou seja, lutar, a briga aqui, a luta, o mais importante não é que ele lutou com um anjo, ele está lutando, a metáfora aqui, ou seja, o Remez, o Drash, o Sod, os outros níveis acima do literal, quer nos levar a entender o seguinte, que toda aquela história que envolve Jacó lutando com um anjo é um reflexo para nós, é uma lição para nós, uma pista para nós, é algo investigativo para nós, é um segredo para nós, para que nós possamos fazer o quê? Lutar contra os nossos desejos maus, dominar os instintos. Então esta é a lição. Bom, não há como nós concluirmos a nossa live, porque já está quase finalizando, não há como nós deixarmos de citar, por exemplo, o texto de Jeremias 17:9, que também está vinculado em nível Sod ao nome Yaakov. Veja, essa lição é tão poderosa que você, de Gênesis a Malaquias, você encontra várias passagens que podem vincular ao nome Jacó. Em nível Pshat, em nível Remez, em nível Drash, em nível Sod. Veja que incrível quando você tem o domínio do hebraico. Aí você fala assim, professor, mas eu vou demorar muito para ter o domínio. Não, não, não. Aqui no Instituto você vai aprendendo. Na medida que você vai estudando, mesmo no nível básico, eu já ensino meus professores, já ensino já o pessoal que atende os núcleos, para eles estarem ensinando, já introduzindo as pessoas bem no começo, para a pessoa estar se familiarizando com o idioma, ou com os idiomas, depende, ou o hebraico, ou o aramaico, ou o grego, depende do texto original como foi escrito. Bom, voltando lá para Jeremias 17:9, diz assim, ó. Akov halevim bikol veanushu mi yedaenu. Ou seja, na sua versão está assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é perverso. Quem o conhecerá? Então você tem aqui a questão do radical que está vinculado ao nome Jacó, que começa esse texto aqui de Jeremias 17:9 com a palavra Akov. Akov significa enganoso, que está vinculado a Akev, calcanhar, que está vinculado a Yaakov, que é Jacó. Então ele tinha essa tendência de ser enganador, de ser suplantador, mas não que o nome Yaakov em nível Pshat signifique isso.
Mas em nível Sod, você tem algumas nuances dessa palavra, né? Você percebe que essa palavra vai se desenvolvendo e nós vamos descobrindo aquilo que está encapsulado no nome Yaakov. Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é perverso. Ele quem? O coração. Porque ele é enganoso, ele é perverso. Só engana quem é perverso. Quem o conhecerá? Então nós temos aqui a palavra lev, que é coração. E em hebraico nós temos duas palavras para coração. Lev, que tá a escrita curta, e levav. E lev é o coração incompleto. E o coração de Yaakov, antes de ser mudado para Israel, era um coração incompleto, era um coração que os seus instintos é que dominava a sua razão. Por essa razão que aparece a expressão Halev, ou seja, o coração, mas no coração com a grafia curta. Se ele tivesse um bom coração aqui no texto de Jeremias 17:9, que está vinculado ao nome Yaakov, apareceria Alevav, Ha-Levav, o coração, mas esse Levav é um coração completo, é um coração voltado para as coisas de Deus. Olha as pistas que eu estou dando para vocês aí. Tá vendo? Nós estamos trabalhando com os níveis, né? Então, Akov, Halev, Mikol, Veanushhu, Mi, Yedaenu, ou seja, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é perverso. Ele quem? O coração. Quem o conhecerá? Só o Senhor que conhece. Então, como o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor Deus deu uma oportunidade para que Yaakov pudesse lutar, dominar os seus instintos e ser transformado em Israel. Esse é o nosso desafio. Eu quero parar por aqui, porque se deixar a gente falar até amanhã, a gente gosta muito de falar da palavra de Deus. E eu quero desejar a todos vocês uma boa noite, né? Um bom descanso. Você deve ter chegado aí do seu trabalho, da igreja, né? Muito cansado. E fica sempre ligado aqui no Instituto da Arte, também lá no @professor Fábio Rodrigues, por extenso, não é prof, é professor mesmo, Fábio Rodrigues, tá bom? Na outra página do Instagram. E também no meu canal, @professor por extenso, Fábio Rodrigues 753. Não deixa de seguir o canal, não deixa de acionar o sininho para ser avisado sempre que eu compartilhar algum vídeo, algum estudo gratuito lá, tá bom? Para abençoar a sua vida. O número de telefone para que você possa se inscrever no Instituto da Arte é 11 987 17 4461. 987 17 4461. Bispo, professor Fábio Rodrigues, o senhor tem também grupos gratuitos para que o senhor possa compartilhar, para conhecer mais o trabalho do senhor? Tenho sim. Me chama no 11 987 17 4461, que a minha equipe vai se encarregar de colocar você lá no grupo. O grupo é fechado, só eu que compartilho, para que não tenha conversas paralelas. E diariamente eu sempre posto alguma coisa lá para edificação, para elevação e conhecimento bíblico. Tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta aqui, antes de eu sair. Se você tiver alguma pergunta, se ficou alguma questão não respondida. Tá bom? Então é assim, só para a gente concluir, em nível Pshat nós não descobrimos que Jacó é o suplantador, é enganador, é aquele que ludibria. Por quê? Etimologicamente falando, Yaakov significa aquele que usa a mão para agarrar o calcanhar de alguém. Mas em nível Sod, que é o quarto nível, nós começamos a descobrir elementos, né, que envolvem com palavras que participam do mesmo radical, que é Ein Kof Veit, que está relacionado ao nome Jacó, que nos leva a entender e não ter nenhuma dúvida que de fato Jacó tinha uma carga negativa para enganar, para conquistar as coisas enganando a outra pessoa. Tá bom? Então só que para que fique bastante claro. Agora, ele teve o seu nome mudado de Yaakov para Israel. Israel, você está acostumado com falando príncipe de Deus, enfim, né? Que também pode ter esse significado, mas o significado mais profundo, Israel, ou seja, direto para Deus. É alguém que vai direto para Deus. É alguém que quer ter um contato, tempo com as coisas passageiras, né? Desse mundo, a pessoa que está disposta a dominar os seus instintos, os seus desejos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Só lembrando que eu tenho 11 livros escritos. Se você quiser ter mais detalhes, continua nos acompanhando aqui no Instagram, aqui no Instituto da Arte, o professor Fábio Rodrigues, ou no canal, e lá também no número de telefone que eu deixei para vocês aí, tá bom? Qualquer coisa me chama no direct, para que você possa adquirir os seus livros. Já estou escrevendo 3, então corre. Já tem 11 para você adquirir mais conhecimento mais ainda. Shalom, Lehi Traoti. Bye bye.